Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de abril. O Supremo promove seminário sobre o uso de inteligência artificial. O presidente da Corte, ministra Rosa Weber, destaca esforço do Poder Judiciário na adoção de ferramentas que permitam ao sistema cumprir a função principal de solucionar conflitos de interesse. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do STF já tem maioria de votos para invalidar lei fluminense que desobriga a vistoria de veículo para obtenção de licenciamento. Procuradoria-Geral da República se manifesta pela soltura do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. E ainda, seminário no Conselho Nacional de Justiça mostra a atuação do Judiciário brasileiro para proteger os direitos da primeira infância. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar a inconstitucionalidade de duas leis do Rio de Janeiro sobre segurança de veículos. Uma delas previa a substituição da vistoria de carros pela autodeclaração do dono para conseguir o licenciamento anual. Marta Ferreira tem mais detalhes. O questionamento foi feito pelo Procurador-Geral da República. A primeira lei estadual conferiu a agentes do Detran Fluminense a incumbência de realizar as operações de fiscalização e de registrar a operação em vídeo. A segunda determina a substituição da vistoria presencial de veículos pela autodeclaração feita pelos donos para obtenção de licenciamento anual. Também estabelece que o Detran deve emitir o certificado de registro e licenciamento de veículo independentemente do pagamento do IPVA e de multas. Para o Procurador-Geral da República, as normas de autoria de parlamentares violam a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para apresentar leis que disponham sobre atribuições de servidores públicos e de órgãos da administração pública. O PGR alega ainda que elas afrontam também a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. O caso está em julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele acolheu o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. No voto, Gilmar Mendes lembrou que o STF possui jurisprudência consolidada de que os estados não podem legislar sobre trânsito e transporte e que as leis questionadas também não estão de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. Assim, votou pela inconstitucionalidade das normas questionadas. A maioria dos ministros já acompanhou o entendimento do relator. O prazo para encerrar esse julgamento termina hoje à noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a punição a militares que fazem críticas públicas a superiores ou ao governo é constitucional. A repórter Carolina Chaves tem mais detalhes dessa decisão. Os ministros analisaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo Partido Social Liberal. O PSL alegou que um artigo do Código Penal Militar, anterior à Constituição Federal, violaria o direito fundamental à liberdade de expressão, ao estabelecer punição a militares que criticarem publicamente seus superiores ou atos do governo. Para o relator, ministro Dias Toffoli, as restrições previstas no artigo são adequadas e proporcionais porque garantem a ordem pública, o respeito à hierarquia e a disciplina nas corporações. O ministro observou que a livre manifestação de ideias é importante para o amadurecimento da democracia, mas que as carreiras militares têm características que exigem um tratamento diferente do que é dado aos servidores públicos civis. Uma dessas características é a subordinação hierárquica e disciplinar aos comandantes. Segundo Dias Toffoli, as limitações impostas às carreiras militares visam ao bem comum, por isso devem ser mantidas. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a concessão de liminar para que o INSS seja obrigado a retomar imediatamente, em todo o país, a análise e a concessão de pedidos de pensão por morte e de auxílio reclusão feitos por dependentes com deficiência intelectual, mental ou física e sensorial grave. Madeleine Machado.
Na ação, o Ministério Público Federal também pediu que o INSS seja condenado a pagar R$100 mil em danos morais coletivos pelos prejuízos causados a grande quantidade de beneficiários. As perícias para avaliação dos requerimentos estão suspensas desde 2016, quando o INSS adotou um ato administrativo interrompendo os procedimentos até que fosse publicada a regulamentação específica para avaliar o grau de deficiência dos beneficiários da Previdência Social. Isso porque a Lei Brasileira de Inclusão com Pessoa com Deficiência previu ser atribuição do Poder Executivo criar instrumento específico para avaliação biopsicossocial a ser realizada por equipes multiprofissionais e interdisciplinares, o que até hoje não foi feito. O MPF alerta que, em razão da suspensão dos serviços, pelo menos 3.800 menores de idade com deficiência no Brasil aguardam resposta do Instituto para o recebimento de pensão por morte e auxílio reclusão, e que é injustificável tamanha demora do Executivo com um tema tão sensível para a sociedade brasileira, devendo ser tratado com prioridade absoluta e não com descaso. A seguir, PGR se manifesta pela soltura do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Voltamos a instantes. Em manifestação enviada ao Supremo, o Ministério Público Federal se posicionou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva de Anderson Torres. O repórter Pedro Canguçu tem mais informações. Na manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o MPF é favorável ao pedido de revogação da prisão de Anderson Torres mediante a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do DF e de manter contato com os demais investigados, além de ficar afastado do cargo de delegado da Polícia Federal. O ex-secretário de Segurança do DF está preso desde janeiro e teve o pedido de liberdade negado. Para o MPF, o monitoramento eletrônico e a restrição de deslocamento são medidas menos gravosas do que a prisão e são providências adequadas ao caso. Sobre o afastamento do cargo, a intenção do MPF é evitar que Anderson Torres use a influência política para interferir no andamento das investigações. Torres é investigado por suposta omissão de deveres funcionais nos atentados do dia 8 de janeiro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que as empresas de grande porte, constituídas sob a forma jurídica de sociedade limitada, não são obrigadas a publicar demonstrações financeiras. O repórter Rafael Porfírio tem as informações. O caso envolve duas empresas que ajuizaram mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, com o propósito de serem desobrigadas de publicar demonstrações financeiras. A ordem foi denegada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela obrigatoriedade da publicação. Aqui no STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que não há previsão expressa na lei sobre a obrigatoriedade de publicação da demonstração financeira pelas sociedades de grande porte. Moura Ribeiro lembrou que apenas as leis podem criar obrigações conforme o princípio da legalidade ou da reserva legal. Por esse motivo, acrescentou que não há como obrigar as sociedades limitadas de grande porte a publicarem seus resultados financeiros. A Universidade Federal de Itajubá poderá utilizar o nome Unifei. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Mais detalhes na reportagem de Jéssica Castro. Ao negar provimento a recurso especial, a terceira turma do STJ decidiu que a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, poderá usar a sigla Unifei, em detrimento da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, de São Paulo, que poderá dispor apenas da sigla FEI. Na origem do caso, a universidade ajuizou a ação para que a Fundação Educacional se abstivesse de utilizar o nome Unifei, que foi atribuído a ela por meio de lei federal. Em reconvecção, a Fundação, além de pleitear o contrário, solicitou a transferência da titularidade do registro de domínio e a condenação da autarquia federal para que desistisse dos pedidos de registro do referido nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou o entendimento da 15ª Vara Civil de São Paulo, que julgou procedente apenas o pedido da universidade.
O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que a controvérsia do caso se resume ao pedido de abstenção do uso da sigla Unifei, formulado por uma instituição contra outra, já que nenhuma delas detém o registro válido da marca expedido pelo INPE. O ministro explicou que não é possível aplicar as disposições da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial devido ao princípio atributivo, segundo o qual a propriedade da marca e o consequente direito de exclusividade são obtidos pelo registro perante o INPE. Para a terceira turma, o fato de ambas as instituições educacionais não terem registro válido impede a análise da controvérsia sob a ótica da marca, restando apenas a análise da sigla em questão. O TRF da Primeira Região determinou que crime praticado por ex-estagiária da Caixa que fraudou a emissão de cartão de crédito é estelionato majorado. Madeleine Machado. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região classificou como estelionato majorado o crime cometido por 2 comerciantes e uma ex-estagiária da Caixa em Tocantins. Eles usaram a senha de 2 funcionários do banco para emitir cartão de crédito em nome de terceira pessoa e cometeram fraude em benefício próprio. O cartão de crédito foi emitido em nome de uma freira que morava em um convento em São Luís do Maranhão, que não tinha nem cartão de crédito nem conta bancária em Tocantins. Nos arquivos da Caixa também não foi encontrada documentação em nome da freira, o que indica que todo o procedimento foi feito diretamente pelo sistema do banco por pessoas que trabalham na instituição. Os condenados simularam compras de mais de R$40 mil na empresa de materiais de construção de um dos réus. Metade do valor foi depositado na conta de uma empresa da qual a então estagiária da Caixa é sócia. Para o relator do caso, desembargador federal Wilson Alves de Souza, não há dúvida de que os réus agiram em conjunto. E uma vez que a Caixa foi a maior vítima dos criminosos, ele desclassificou o delito de peculato para estelionato majorado e ajustou as penas aplicadas aos réus. A decisão foi seguida por unanimidade pelo colegiado. E no próximo bloco, a gente fala sobre as ações da Justiça para proteger os direitos das crianças na primeira infância. Voltamos já. Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou o seminário Inteligência Artificial no STF, a experiência da RAFA 2030. O evento reuniu servidores da Corte, especialistas e pesquisadores do tema. Ao abrir o encontro, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, destacou o esforço do Judiciário em implantar ferramentas tecnológicas para melhorar os serviços e o cuidado das equipes no uso da inteligência artificial, com respeito à ética e critérios definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse cenário, surge a RAFA, a estrela do seminário, ferramenta desenvolvida pelo STF que auxilia magistrados e servidores na identificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, em textos de acórdãos ou petições iniciais em processos. Dessa forma, os processos não são separados só pelo campo do direito, como administrativo, tributário, entre outros, mas sob a ótica do direito humano, por áreas que devem ser priorizadas pela análise da Corte, como as questões ambientais, de gênero, educação e erradicação da pobreza. A ministra ressaltou que após quase um ano de funcionamento, a RAFA 2030 representa um caso de sucesso. Tudo com vista à pacificação social e à realização da justiça de forma cada vez mais efetiva e célere, em atenção, inclusive, à garantia da razoável duração do processo, comandada no artigo 5º, inciso 78, da nossa Constituição Cidadã de 1988. A RAFA veio depois do Victor, também do Supremo, criado para análise dos recursos extraordinários recebidos de todo o país, especialmente quanto à classificação em temas de repercussão geral de maior incidência. Para as equipes do Supremo, a RAFA ampliou a capacidade de gestão racional do acervo de processos. Diante de um grande volume de processos, eu preciso julgar rápido, eu preciso julgar bem. A implementação, o auxílio de ferramentas de tecnologia artificial
ao magistrado permite que o magistrado consiga julgar bem, analisar profundamente um caso e sem prejuízo da celeridade. A gente vê o comprometimento da agenda jurisdicional do Supremo Tribunal Federal em resolver esses litígios de forma adequada. E aqui, como exemplo, a gente tem a questão da pauta verde e dos temas ligados à justiça ambiental, à justiça climática, como da igualdade de gênero, da redução da pobreza e todo o comprometimento que os conflitos constitucionais hoje, que são classificados, né, ou marcados por essa concorrência de valores públicos, eles demandam e exigem do Supremo Tribunal Federal. Metade dos tribunais brasileiros tem projetos de inteligência artificial em operação ou desenvolvimento. Essas ferramentas são aplicadas desde a transcrição de audiências e a elaboração de sugestões de minuta, até a realização do juízo de admissibilidade de recursos e o cálculo da probabilidade de reversão de decisões. Os especialistas que participaram do seminário destacaram o protagonismo do Supremo nessa área. Processos refletem vidas de pessoas, né? Por detrás de documentos, papéis, narrativas, falas, existem vidas de pessoas, né? Situações, lides, conflitos que precisam ser acolhidos, investigados, ponderados, resolvidos ou pelo menos minimizados em suas dores, transtornos, e assim eu encaro o Poder Judiciário, eu vejo a justiça e o direito tentando se aproximar e fazendo essa humanização desses processos. Então, eu coloco como um protagonismo responsivo, porque a Suprema Corte, por tudo que eu pesquisei, que eu soube, é pioneira nessa iniciativa, né? Chama para si essa responsabilidade. Isso é muito bacana, é muito inovador e nos dá a honra, né, de sermos aqui latino-americanos e termos essa corte preocupada, sensível com esses pontos. Também alertaram que as ferramentas de inteligência artificial funcionam como um complemento da atividade humana. Temos ferramentas que podem ser utilizadas para alguns tipos de problemas. E serve também para mostrar que nós não temos seres sencientes similares ao ser humano. Ou seja, nós temos apenas ferramentas matemáticas. Eu costumo dizer que sistemas de inteligência artificial são sistemas de inteligência artificial que não são inteligentes. No seguinte sentido, eles estão longe de serem iguais aos seres humanos. A renda média das mulheres encarceradas é assustadora, R$ 40 por mês. É menos do que das outras mulheres também em situação de pobreza. A informação foi divulgada no seminário Primeira Infância é Prioridade Absoluta, do Conselho Nacional de Justiça. Viviane Novaes. O encontro reuniu gente do país inteiro que faz parte do Pacto Nacional da Primeira Infância, lançado em 2019 para proteger e promover o direito ao desenvolvimento das crianças até 6 anos de idade. Aqui estavam magistrados, prefeitos, representantes de órgãos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também secretários municipais e estaduais de várias áreas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Brasil, Wellington Dias, lembrou que dos 55 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 9 milhões são crianças até 6 anos. O seminário divulgou um diagnóstico da primeira infância, com informações para orientar as políticas públicas. Segundo o levantamento mais recente, a renda média das mulheres presas é de R$ 40 por mês, enquanto as outras, também em situação de pobreza, recebem R$ 100 mensais. Em 2020, quase a metade das crianças em unidades de acolhimento porque a mãe ou o pai estavam presos era da primeira infância. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou os direitos fundamentais previstos na Constituição. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A cada um desses direitos fundamentais para uma vida digna e o desenvolvimento humano que subjaz à condição de exercício da cidadania plena, corresponde um dever por parte da família, da sociedade e do Estado.
As autoridades também lembraram a morte de 4 crianças num ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. A ministra Rosa Weber falou da violência nas escolas. O tempo urge. As crianças não mais podem esperar. Amanhã será tarde. É o que nos recorda Gabriela Mistral, em inspirados versos que me foram apresentados pelo nosso querido juiz Edinaldo. Diz ela: somos culpados de muitos erros e faltas, porém, nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte de vida. Tem novidade nas delegacias da mulher que passam a funcionar 24 horas em todo o país. Em Maceió, o novo sistema de atendimento já é sucesso. O repórter André Risco conta pra gente. De acordo com a nova lei sancionada no dia 4 de abril, todas as delegacias da mulher devem funcionar 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. Segundo a delegada da mulher, Ana Luísa Nogueira, aqui em Maceió os atendimentos já vêm sendo realizados de forma ininterrupta, desde setembro do ano passado. Nós já temos uma delegacia, o Núcleo de Defesa da Mulher, que funciona 24 horas, de domingo a domingo, de forma ininterrupta. Isso é extremamente importante, até porque nós que lidamos cotidianamente com a violência de gênero, percebemos que a maioria desse tipo de crime ocorre, de fato, nos finais de semana e no período noturno. Então, isso já está sendo implantado. Inclusive, nesse período de abertura até hoje, nós tivemos 866 procedimentos efetivados e instaurados no Núcleo de Defesa da Mulher. Ainda segundo a delegada, o atendimento aqui na DDDM já é realizado por profissionais especializados e em ambiente reservado, seguindo as orientações da nova lei. Há uma sala reservada em que a vítima não pode, a própria lei Maria da Penha também já prevê isso, tem nenhum contato com o agressor, e há um acolhimento, que é a palavra principal nesse tipo de enfrentamento à violência doméstica e familiar, juntamente com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, há uma alternância entre psicólogos e assistentes sociais para darem toda essa acolhida à mulher vítima, como há realmente essa necessidade, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta encorajada a efetivar de fato o registro do boletim de ocorrência. De acordo com a nova lei, nos municípios onde não houver a delegacia da mulher, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por uma agente feminina especializada. Aqui no TJ, a nova lei repercutiu de forma bastante positiva. Para o desembargador Tutimés Airan, que está à frente da Coordenadoria da Mulher, disponibilizar o atendimento 24 horas representa um enorme avanço. A ideia é fazer com que nós, de uma vez por todas, inauguremos uma delegacia na Casa da Mulher, na Lagoana, que possa funcionar 24 horas, assim como já funciona as 24 horas a delegacia instalada lá no CODE, né? Aprimorando a luta em defesa da mulher e no combate à violência contra ela. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu início às atividades do projeto Nosso Judiciário em 2023. Geisa Oliveira. Os futuros operadores do direito que visitam a sede do Poder Judiciário de Mato Grosso são da Faculdade Anhanguera de Sorriso. A visita faz parte do projeto Nosso Judiciário, que acaba de retomar as atividades em 2023. E para abrir a temporada, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, fez questão de recepcionar a turma no Espaço Memória. É uma experiência que tem um objetivo maior de fazer com que as pessoas, enquanto estão se preparando para entrar no mundo das atividades jurídicas, elas possam ter uma imagem mais próxima da realidade e, de preferência, se inspirar nesses ambientes, nas pessoas, na história do próprio Poder Judiciário. E hoje, então, para mim, é uma alegria muito grande receber os alunos de Sorriso, que faz uma viagem dessa para vir aqui conhecer o nosso acervo de história, conhecer as dependências do tribunal. A partir de hoje eu estou levando para a minha vida uma inspiração como a
tive hoje a palestra sobre a primeira desembargadora do Mato Grosso. Isso foi muito gratificante, foi muito inspirador para estar levando para a minha vida e como um futuro como desembargadora do Tribunal de Justiça. E para o Ivens, a viagem até Cuiabá valeu muito a pena. Com certeza, são 420 km de Sorriso até a nossa capital aqui do estado. E valeu muito a pena, é uma viagem de você imensurável conhecimento que a gente teve aqui, né? A gente não tinha nem noção de como funcionava aqui o Tribunal de Justiça, né? É uma grande honra para todos nós, por isso que a distância não foi nada perto do conhecimento que eles estão adquirindo aqui e do entusiasmo que isso gera para concluir o curso, para concluir o semestre e continuar na carreira jurídica. Após a visita e bate-papo com a presidente do TJ, os alunos receberam um glossário jurídico e, ao final, há sempre um momento de descontração com a realização de fotos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.